Paz do Senhor Jesus, meus amados, tudo bem com você? Que nessa manhã, tarde ou noite, Deus possa te abençoar com esta palavra. A palavra que tenho hoje para você está em 2 de Pedro, capítulo 3, e o último versículo, parte A. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos repetir? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é segunda epístola de Pedro tem como ênfase o conhecimento de Cristo como nosso Senhor e Salvador. A primeira parte do versículo 18, esta que estamos falando agora, fala de crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. São duas coisas diferentes: graça e conhecimento. Porém, as duas andam bem juntinhas uma da outra. Quando crescemos em graça, significa que temos também crescido em conhecimento. Não existe o crescimento na graça sem o conhecimento. E não existe um conhecimento que não tenha a graça de Deus. Efésios capítulo 18, capítulo 2, versículo 8, Efésios 2, 8. O apóstolo Paulo fala assim: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Parece que o canal da graça é a fé. A graça se revela através da fé. E a fé vem por onde? Pelo ouvir a palavra de Deus. O conhecimento e a graça andam juntos. Disse também o apóstolo São Paulo, na mesma epístola aos Efésios, no capítulo 1 e o versículo 17. Ele diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Vamos nos deter um pouquinho aqui. O que disse o apóstolo São Paulo parece que está em contramão de muitas coisas que estamos vendo aqui. Pessoas sem nenhum conhecimento da palavra de Deus, dando profecias que vão totalmente na contramão, ou seja, que são contrárias ao que está escrito na palavra. Eu já vi, já escutei muitas profecias que até, olhe bem, é muito grave, até
fere a palavra de Deus. E muitos estão comendo essa classe, esse tipo de veneno. Voltando ao texto que tomamos como base para a mensagem, para essa mensagem que está em 2 Pedro 3,18. E se vamos analisar um pouco o contexto, vamos encontrar que Pedro está se referindo justamente nos versículos anteriores deste mesmo capítulo 3, aos ensinamentos do apóstolo São Paulo. Aquilo que Paulo havia ou estava ensinando por escrito, e nas suas cartas, e mesmo ensinando por palavras. Pedro não estava falando de uma coisa fora do contexto bíblico, não. E quando falamos de graça, aí vamos encontrar na epístola, na segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, que diz assim: ele, porém, me disse, a minha graça te basta. Ele quem? Quando Paulo estava orando, Jesus lhe responde dessa maneira. E Paulo escreveu, ele, Jesus, porém me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Que Paulo, tremendo, está falando uma realidade, porque a graça é graça. A graça não vem por merecimento. A graça não mide se tu és forte ou se tu és maduro. Não, a graça vem porque é graça. Desse o texto que estamos estudando, a primeira parte do versículo fala num conhecimento, num crescimento, é um crescimento natural do cristão. Ele tem que crescer dessa maneira equilibrada, graça e conhecimento. Isso é mostrado com a melhor maneira, ou seja, isso é mostrado como a melhor maneira de evitarmos a queda. Vou repetir, para que você entenda bem. Isso é colocado como a melhor maneira para se evitar a queda. É ter graça e conhecimento. Agora veja o que diz aqui. Não é a melhor, eu entendo. Eu acredito até que seja a única maneira para que o cristão, o crente, cresça como um cristão, um servo fiel. É a graça e o conhecimento. A graça, ela é produzida
pelo poder do Espírito Santo que nos transforma segundo, aleluia, a imagem de Cristo. Oi. Isso é Bíblia. Isso não é invenção minha. Em 2 Coríntios, capítulo 3, 18, diz isso. E todos nós, com o rosto descoberto, veja, é um rosto descoberto, é um rosto que não tem máscara. Como falamos em nosso idioma português, duas caras, é o rosto autêntico, descoberto, refletindo a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Veja também Gálatas, capítulo 5. Vamos ver o versículo 22. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Oi. É por isso que ele fala em sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 18, como temos lido, ele diz que somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Pero isso vai refletir em nosso caráter pessoal. O fruto do Espírito. É por isso que ele fala que não tem que ter máscara, é com o rosto descoberto. Não existe máscara. Há muitos mascarados e mascaradas por aí, que demonstram uma coisa e totalmente outra. Quando fala diante no púlpito para a igreja, demonstra tanto amor. Pero não existe amor fora do púlpito, nem misericórdia. É coisa impressionante na palavra de Deus. Antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Vamos terminando. Não quero fazer esse vídeo muito comprido. Aí, pelo menos existe, não? Dois tipos de conhecimento. Aí está mostrando dois tipos de conhecimento. É o conhecimento teológico, que vem pelo estudo da palavra, e que, por sinal, foi muito combatido em minha época de jovem, na igreja que eu fazia parte. Não vou dizer o nome. Na igreja que eu fazia parte era combatido. Quando eu entrei dentro de um seminário, quando eu entrei no seminário para estudar e falei a um dos líderes ali da igreja, ele disse que eu ia me desviar. O conhecimento, ele não desvia quando ele é acompanhado da graça. Agora,
ele separado desvia, como também a graça separado desvia. Existem religiões que é baseado somente no amor, na fraternidade, na caridade, mas não tem o conhecimento de Cristo Jesus, de Cristo Jesus. O conhecimento não está revelado de uma maneira mística, não. Tanto de um lado, na graça, como teológico, não. Ele também mostra as experiências que foram vividas pelos apóstolos, pelos aqueles primeiros crentes cristãos. Esse conhecimento e a graça foi transformado em experiência na vida deles. Filipenses capítulo 3, versículo 10 diz assim: desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses 3:10. O desejo dele de conhecer Cristo, o poder, ele queria conhecer Cristo, queria conhecer o poder da ressurreição e a comunhão, como também os sofrimentos, conforme ele diz que levou à morte de Cristo. Trata-se de um conhecimento pela revelação do Espírito, conforme disse o apóstolo São Paulo em sua carta aos Efésios 1:17. Assim que, meus queridos amigos e irmãos, vamos tratar de crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Termino. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele, porém, disse a Paulo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Portanto, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo Jesus. Que tremendo este versículo de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Como ele termina essa sua carta. Ele fecha mesmo, como diz assim, com um broche de ouro. Assim. Assina bem a essa carta tremenda, essa segunda sua carta. Pedro, que Deus te bendiga. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Não sei a hora que você vai ver, mas que Deus te abençoe com esta palavra. Amém? Nos vemos em um próximo vídeo.